Vamos falar agora sobre um outro assunto, porque o temor de uma recessão mundial tem derrubado o preço do petróleo no mercado internacional após o barril ter atingido $140 no começo de março. Nesta semana, os contratos para o óleo do tipo Brent, que é exatamente o que é usado na conta da Petrobras, os valores de referência aqui no Brasil, fecharam um pouco a mais de $100. O Rodrigo Viga está conosco e tem mais informações. Ô Viga, a questão é saber se esta queda do preço do petróleo vai, digamos, ter uma defasagem ao contrário, porque antes a Petrobras reclamava que ela estava praticando preços menores do que ela pagava. Agora a gente viu o preço do barril do petróleo cair sensivelmente. Viga, boa tarde. Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Eu estava prontinho para contar toda uma história. Mas vou contar a história do momento, a fotografia de agora, Piotr. Porque a gente estava com aquela expectativa de que o barril do Brent estivesse operando na casa dos 2 dígitos, ali já mais para 90, 95, 98 dólares. Agora está a quase $105, ou seja, está empinando, está subindo 4%. Mas, fora isso, vamos ver como é que... É difícil você apostar na cotação do barril do petróleo tipo Brent, porque tem um cartel por trás, há uma série de questões conjunturais e geopolíticas, mas levando-se em consideração aquilo que estava, aquele patamar que estava o barril do petróleo até bem pouco tempo atrás, quando ajustes foram promovidos pela Petrobras, é claro que o patamar agora, mesmo na casa dos $104,65, $104,65, ainda é um patamar mais baixo do que aquele que foi utilizado para o ajuste de diesel e também de gasolina. E aí cria-se toda essa expectativa, meu caro Piotr, de que vento que venta lá, venta cá, Se quando subiu houve ajuste, por que agora quando cai não há um ajuste para baixo, não há uma redução dos preços? Aí eu fui atrás das fontes que trabalham aqui nessa empresa, a Estatal Brasileira de Petróleo, para perguntar se havia uma brecha, havia uma oportunidade, uma janela para uma redução nos preços dos combustíveis. Tem que olhar outras variáveis. O dólar, por exemplo, está pressionando o real, está subindo em relação ao real. Além de outras variáveis menos conhecidas, como seguro, frete, perdas, transporte marítimo, logística e armazenagem, entre outros. O fato, meu caro Piotr, é que, pelo que eu pude apurar com as fontes aqui dentro da Petrobras, não se deve, no curtíssimo prazo, esperar uma redução nem no preço do diesel, nem da gasolina, apesar dessa conjuntura relativamente diferenciada. Os preços estão caindo na bomba por um outro motivo, por um outro fator, que não sejam esses 2 fatores que eu citei, dólar e também barril do petróleo no mercado internacional. Tem a ver com medidas tomadas em relação a PIS, COFINS pelo governo federal e também a redução do ICMS, aquele teto de 18%, implementado por diversos estados brasileiros. Hoje pela manhã, ao iniciar a sua jornada de trabalho na capital federal, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, se deparou com uma placa daquelas grandes, com números e letras garrafais, com o preço do combustível. E de frente, em frente a essa placa, o ministro Adolfo Saxida até disse algumas palavras sobre a queda dos combustíveis nos postos para os brasileiros. Vamos acompanhar aqui na Jovem Pan. Hoje é dia 7 de julho, eu estou aqui no posto Ipiranga, do Noroeste, em Brasília, no Distrito Federal, e está aqui o preço da gasolina atrás de mim, R$ 5,99. Então é isso, competição, transparência e trabalho duro, e nós estamos conseguindo reduzir o preço do combustível. Esse então, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Vou reforçar e vou frisar com base no que me disseram as fontes aqui na Petrobras. Não se deve esperar no curtíssimo prazo um ajuste para baixo, ou seja, uma redução nos preços de diesel e de gasolina, porque houve momentos, segundo essas fontes, em que os preços estavam empinando para cima, estavam subindo de forma harmônica e não houve ajuste. Esperaram 99 dias para que houvesse esse aumento. E agora também não deve se esperar, apesar desse movimento de mais curto prazo aí, de um Brent mais comportado, a despeito do dólar. A única coisa que está empinando, está embicando de vez mesmo, é o pênalti do Benedetto, tá, meu caro Piotr? Bom, esse é outro assunto. O Viga, rapidamente, só porque o Comitê de Elegibilidade deve se reunir logo para decidir sobre os nomes indicados pelo governo para compor o Conselho da Petrobras, né?
Exatamente. Agora, não serão todos os 8 nomes, na verdade um já foi aprovado, que é do Caio Paz de Andrade, né? Todos os 7 nomes que vão ser apreciados por esse comitê de elegibilidade. Apenas alguns desses 7 nomes, o que posterga, joga ainda mais para frente a expectativa de realização daquela Assembleia Geral de Acionistas para votar os nomes dos futuros componentes desse Conselho de Administração. E há pelo menos 2 nomes onde há supostas barreiras, obstáculos para aprovação desses filtros aqui de governança e governabilidade da Petrobras. Número 2, da Casa Civil. Entende-se que o Jonatas Castro é uma pessoa ligada à classe política, ao mundo político, e haveria um conflito de interesse sendo membro do Conselho de Administração da Petrobras. E outro nome que poderia encontrar algum tipo de obstáculo aqui na Petrobras, dentro do compliance e da governança, é também do Procurador-Geral da Fazenda, ligado ao Ministério da Economia, o Ricardo Soriano de Alencar, porque há muitos processos da União contra a Petrobras e isso também, eventualmente, poderia configurar algum tipo de conflito de interesse, meu caro Piotr.